começar então, tá, Nanda? Tá bom, obrigada, Ricardo. Então, gente, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso colóquio da pós-graduação. Hoje o professor Marcos César pediu para eu cuidar do nosso colóquio. E é um prazer ter a professora Natália Azali, da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes da Natália iniciar, quero falar um breve histórico da formação acadêmica dela. A Natália fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. O doutorado foi em cotutela com a Escola de Doutorado em Astronomia e Astrofísica de Paris, na França. Depois ela passou por uma série de pós-docs, incluindo um na Universidade de Cambridge e um segundo pós-doc na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E desde 2014 ela é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Um detalhe importante, ano passado, 2019, a Natália recebeu o prêmio Carolina Nemes da Sociedade Brasileira de Física, que é um prêmio que foi instituído pela SBF em 2018, e a ideia é premiar jovens físicas em início de carreira. Então, Natália, obrigado por ter aceitado o convite. Antes de você iniciar, só quero lembrar as pessoas que as perguntas a gente faz ao final da apresentação e pode ser feita via o chat do Zoom ou então usando aquele sistema de levantar a mão, que aí eu consigo controlar a ordem. Então, mais uma vez, obrigado, Natália. Muito obrigada, Ricardo. Também é um prazer estar aqui e é um prazer dar esse seminário para vocês. Eu passei 2 semestres na Unicamp, na verdade. Eu comecei engenharia química na Unicamp. Depois mudei para física na Unicamp. Foi na Unicamp que eu decidi que eu queria fazer física. E depois eu terminei minha graduação na UFSC, tendo passado pela UNB também. Mas, enfim, é um prazer voltar à Unicamp hoje. Então, meu seminário é sobre a microfísica de galáxias, como que a gente sabe o que acontece dentro das galáxias e como que está relacionado com o que a gente sabe de física atômica. Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que são galáxias, como elas se formam, e depois eu vou passar para o que eu estudo especificamente. Então, primeiro é mais geral, depois é um pouco mais específico, ok? Eu gosto de começar meu seminário sempre com a mensagem que vocês têm que levar daqui, ou a mensagem mais importante do seminário, porque eu sei que muitas pessoas acabam divagando, se perdendo, dormindo, e agora eu nem vejo quem está vendo, então, mais importante ainda. Então, isso daqui é o resumo do meu artigo mais recente. E esse artigo me levou 8 anos, porque os dados que eu queria usar no começo não estavam muito bons. Então, uma vez que eu tinha uns dados bons, eu consegui fazer esse gráfico. Então, esse gráfico, ele diz o seguinte, o resumo desse gráfico é que se você corrige por poeira a luz de uma galáxia, se você corrige a galáxia inteira de uma vez, você sempre está subestimando quanta poeira tem, quanta atenuação por poeira tem, quanto obscurecimento por poeira tem. Então, você tem que fazer essa correção ponto a ponto. Então, esse gráfico é isso, é a correção ponto a ponto aqui no eixo Y, esse LF e FS é a correção ponto a ponto, e esse LG é a correção global. Se você dividir um pelo outro, todas as galáxias, a maioria das galáxias estão acima de 1 nesse gráfico. Depois eu explico direitinho o que são cada um desses pontos e eixos e cores diferentes. Okay? Então, esse é o principal ponto do meu último artigo, que foi aceito segunda-feira passada. Então, um artigo que levou muito, muito tempo. Bom, a primeira parte, então, eu vou falar um pouco sobre a macrofísica da galáxia. O que são galáxias? Então, eu mostro aqui essa imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble de uma galáxia, a galáxia chamada Sombreiro. Então, vocês podem ver que ela tem um disco. Então, esse disco tem um monte de coisinhas meio obscuras na frente. Isso é a poeira que está cobrindo a luz da galáxia na frente. E um halo meio difuso, que são as estrelas mais velhas, que ficam num bojo e no halo da galáxia. As galáxias que a gente consegue ver a olho nu são 8. Okay? A gente consegue ver a nossa própria galáxia, a Via Láctea. A gente está mais ou menos
não está bem na ponta, mas está na parte mais externa da Via Láctea, então a gente consegue ver essa faixa leitosa, por isso que tem esse nome láctea, Via Láctea. Então a gente consegue ver o disco da Via Láctea, conseguimos ver a pequena e a grande nuvem de Magalhães aqui do hemisfério sul, a galáxia Andrômeda do hemisfério norte e outras galáxias que têm nomes não tão bonitos, M33, M83, M81, Centauros A, também a gente consegue ver olho nu. São essas 8 galáxias principais que a gente vê olho nu, só para vocês terem uma ideia da diversidade delas. Várias delas têm essa forma de disco, com uma estrutura espiral em geral, algumas outras são mais redondas, mais elípticas, que têm estrelas mais velhas. Então, por que as galáxias são importantes para a gente entender o universo? Porque elas são os faróis do universo. Então, a gente acredita que o universo começou com o Big Bang e depois, em os lugares onde existia maior densidade de matéria escura, você formou potenciais gravitacionais maiores e a matéria bariônica fluiu por essa teia cósmica, que a gente chama. E essa matéria, que era principalmente hidrogênio, foi caindo por essa teia cósmica e aí formou galáxias e esse gás nas galáxias formou estrelas e as estrelas enriqueceram as galáxias, formaram poeira e tudo mais. Então, galáxia é uma coleção de gás e estrelas ligadas gravitacionalmente, também tem poeira. Mas o interessante disso tudo, para a gente que está aqui na Terra, é que são as estrelas dentro das galáxias que formam no nosso dia a dia. Então, lá no Big Bang se formaram hidrogênio, hélio, um pouquinho de lítio, berílio, mas todos os outros elementos que a gente conhece, carbono, nitrogênio, oxigênio, ouro, tudo isso foi formado por nucleossíntese estelar, ou dentro do interior de estrelas, enquanto elas fazem fusão nuclear, ou então em explosões de supernova. Okay? Então, a história de uma estrela começa numa nuvem molecular de gás. Essa nuvem de gás, de alguma forma, esfria. A poeira tem um papel importante ali no resfriamento dessa nuvem de gás. Ela resfria e, uma vez que ela resfria, a gravidade consegue vencer a pressão do gás. Então, você começa a formar coisinhas redondas e estrelas de diferentes tamanhos. Dependendo do tamanho da estrela, ela tem evoluções diferentes. Então, se a estrela é muito pequena, tipo uma estrela do tamanho do Sol, ela vai passar a sua vida fazendo fusão de hidrogênio e hélio. Vai chegar uma hora que o hidrogênio do seu núcleo vai acabar, ela vai expandir e vai começar a fundir o hélio em carbono. E daí vai acabar o hélio e ela vai tentar fundir mais outros elementos. Vai acontecer que no final acaba o combustível, ela explode, ela não vai explodir, ela vai simplesmente fazer com que suas camadas externas sejam expelidas mais ou menos lentamente numa nebulosa planetária, que não tem nada a ver com o planeta, e o que sobra é uma anã branca. Se a estrela é mais massiva, tipo tem 10 vezes a massa do Sol, o caminho evolutivo é outro, ela vai queimar muito rapidamente seus elementos químicos, vai explodir numa supernova e pode, dependendo da massa dela, pode formar estrelas de nêutrons ou um buraco negro. O importante disso daqui é que, então, se você tem uma estrela formada de uma nuvem de gás, o que vai acontecer é que ela vai criar novos elementos químicos. Quando ela morrer, ela vai devolver esses elementos químicos novos que ela produziu para a galáxia. Alguns podem se perder e sair para fora da galáxia, mas grande parte deles fica na galáxia e a próxima nuvem molecular de gás que se formar vai formar estrelas enriquecidas por esses elementos químicos que vieram da geração anterior. Então, o sistema solar se formou de uma geração anterior de estrelas que enriqueceram aqui o meio interestelar e deles se formaram o Sol e os planetas. Então, nós fomos gerados, os elementos químicos que estão aqui foram gerados por uma geração anterior de estrelas. Okay? Então, isso é importante. Isso que é importante de saber sobre o que as estrelas fazem numa galáxia. Então, a frase famosa do Carl Sagan, de que somos todos poeira de estrelas, na verdade, tem uma pequena correção, que é a poeira não necessariamente é formada em estrelas, mas parte da poeira é formada no meio interestelar.
seja, no gás que está entre as estrelas de uma galáxia, mas correção à parte, isso daqui é uma tabela periódica e aqui ela foi colorida por onde que esses elementos se formam no universo. Então, vocês veem hélio e hidrogênio formados no Big Bang e o resto tudo, bom, vários dos outros elementos, a não ser são fissão de raios cósmicos, etc. É tudo relacionado a enriquecimento químico por estrelas. Então, estrelas de nêutrons se fundindo e estrelas de baixa massa morrendo, tipo carbono e nitrogênio, estrelas massivas, oxigênio. Então, tudo formado no interior de estrelas, ok? Bom, isso era a macrofísica das galáxias. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente sabe tudo isso porque a gente entende a microfísica que está por trás das observações que a gente faz. Então, vou explicar para vocês um pouco da microfísica do gás das galáxias. Tem também a microfísica relacionada com as estrelas, eu vou explicar isso muito rapidamente daqui a pouco, mas eu vou me concentrar principalmente nas nebulosas, que são os gases que tem dentro da galáxia. Então, talvez vocês já tenham visto fotos bonitas como essa, de Orion, nebulosa de Orion, nebulosa da Roseta e várias outras nebulosas aqui. Essas fotos bonitas e coloridas são nebulosas dentro da nossa galáxia, então nuvens de gás muito grandes dentro da nossa galáxia. E essas nuvens de gás em especial que eu escolhi para mostrar para vocês, elas são berçários de formação de estrelas. Então tem estrelas novas se formando aqui dentro. E são essas estrelas jovens que acabaram de se formar que fazem com que essas nuvens fiquem coloridas dessa maneira, ok? Já vou explicar de onde que veio o colorido. Aqui eu estou mostrando, então, uma outra galáxia, então. Isso daqui eram fotos de nebulosa na nossa galáxia, a Via Láctea. Aqui é uma foto de uma galáxia externa nossa. E cada um desses pontinhos aqui, bom, esses blobs aqui vermelhos, são nebulosas de formação estelar, só que nessa galáxia M33. A gente chama essas nebulosas aqui, vermelhas, onde se formam estrelas, de regiões H2. Okay? Daí vem a microfísica das tais regiões H2. Por que elas são chamadas de regiões H2? Esse H2 é um 2 romano, porque da espectroscopia a gente fala que 1 é um elemento neutro, 2 é um elemento uma vez ionizado, então você arrancou um elétron, 3 é um elemento 2 vezes ionizado, arrancou 2 elétrons. Então essas regiões H2 significam regiões H+, plasma, ok? Você tem um plasma de hidrogênio ionizado, ou seja, prótons e elétrons aqui, principalmente. Claro que tem os outros elementos químicos, mas o que domina é o hidrogênio. Então, o que acontece é que essas estrelas jovens, elas são quentes o suficiente para emitir fótons que conseguem ionizar o hidrogênio. Então, fótons que têm energia maior que 13,6 eletronvolts. E esses fótons vão e arrancam o elétron do hidrogênio, e o que acontece é que existe uma nuvem bem delimitada, onde você tem plasma ao redor dessas estrelas jovens, ok? Por que são as estrelas jovens? Porque quando você forma várias estrelas numa nuvem molecular, você forma estrelas de diferentes tamanhos, grandes e pequenas. As grandes, elas vivem muito rápido. Então, essas grandes que vivem muito rápido, são elas que emitem a maior parte dos fótons ionizantes. Então, a gente sabe que se você vê uma nebulosa dessas, você tem estrelas jovens que acabaram de se formarem. Acabaram em termos astrofísicos, sabe? Certo? Formaram nos últimos 10 milhões de anos. Mas isso é muito jovem se comparado com quanto tempo o Sol vai viver, que são 10 bilhões de anos. Então, 1000 vezes, elas vivem 1000 vezes menos. Ok. Então, essas são as nebulosas, que são as nebulosas mais importantes dentro de uma galáxia, as nebulosas onde se formam as estrelas. Dessas nebulosas, a gente consegue tirar muitas informações delas, principalmente se a gente tem um espectro. Okay? Quais são essas informações principais? Você consegue saber qual a taxa de formação de estrelas numa galáxia, já vou explicar como. Você consegue saber qual é o obscurecimento por poeira que existe e também qual que é o enriquecimento químico
ao longo da vida da galáxia, porque essas estrelas que morreram, elas devolvem os seus elementos químicos para o gás, e esse gás forma novas estrelas. Então, você está vendo todo o enriquecimento químico de toda a história da galáxia nessas regiões de formação estelar aqui. Okay. Então, eu vou explicar cada um desses 3 pontos, como é que a gente consegue descobrir, como é que a gente consegue medir essas coisas. Bom, a taxa de formação estelar. Então, o que tem ali na nebulosa de formação estelar, são prótons livres e elétrons livres. Então, se você tem os elétrons livres ali viajando, de repente um elétron livre não tem uma velocidade muito grande, consegue encontrar um próton e vai e se recombina com esse próton ou com esse H+, certo? Quando esse elétron se recombina com o H+, ele pode ir para qualquer nível de energia que ele quiser, e pode ir cascateando pelos níveis de energia subsequentes. Existem níveis de energia que são fáceis de ver, cujas transições são fáceis de ver no óptico, que são as transições para a camada 2, que são da série de Balmer. Então, por exemplo, se um elétron consegue chegar no nível 4 e passa do nível 4 para o nível 2, ele vai emitir um fóton H-beta, certo? Que tem comprimento de onda de 4.861 angstroms. Então, isso daqui a gente consegue ver no óptico. O quanto essa probabilidade de transição entre os diferentes níveis eletrônicos é dada pela mecânica quântica, depende muito pouco da temperatura e da densidade da nebulosa, então das condições físicas da nebulosa. É muito, muito parecido de uma nebulosa astrofísica para outra. Então, se você mede quanto energia em H-beta você tem, ou energia em H-alfa, pode ser também, em qualquer uma das linhas da série de Balmer, você, na verdade, está contando qual o número de recombinações, então, quantos elétrons se recombinam com o próton por segundo acontece. Só que isso é proporcional ao número de fótons ionizantes, então, quantos fótons arrancaram um elétron do próton ali. E isso é proporcional à massa das estrelas que emitiram esses fótons ionizantes. E isso é proporcional à massa em estrelas jovens. Quer dizer, no fim, se você mede H-beta, dadas algumas condições físicas, você consegue saber qual a massa em estrelas que você acabou de formar. Então, você consegue saber qual a taxa em que as estrelas estão se formando numa galáxia se você integra isso numa galáxia toda. Então, se vocês têm várias nebulosas. Então, tá vendo? De uma coisa muito simples, uma visão microfísica, a gente consegue saber algo sobre macrofísica, como que a galáxia está se formando. Ok. Outra coisa que a gente consegue tirar dessa microfísica é quanto a poeira está absorvendo a luz da galáxia, ou espalhando a luz da galáxia também. Então, eu falei para vocês dessa emissão de H-beta aqui, que é o elétron indo da camada 4 para a camada 2. Existe também H-alfa, que é o elétron indo da camada 3 para a camada 2. E para uma nebulosa de formação estelar, H-alfa para H-beta é mais ou menos 3. Esse número não varia muito, varia entre 2,8 e 3,1, okay? Para uma nebulosa astrofísica. Só que se você tem poeira na frente da tua nebulosa, o que acontece é que a poeira absorve mais o azul do que o vermelho. Então, o H-beta está no azul, é um fóton mais energético. Então, a poeira absorve com maior probabilidade H-beta, ou espalha com mais probabilidade H-beta também. Quer dizer, essa razão aqui, se você está na presença de poeira, ela vai ser sempre maior do que 3. Então, aqui eu tenho um gráfico, não importa muito o que é o eixo X aqui, mas o eixo Y aqui é H-alfa por H-beta para diferentes espectros de uma galáxia de um banco de dados que eu retirei, ok? Então, medi esse H-alfa para H-beta, estão vendo aqui, ó, 3 está aqui. Quase todos os pontos estão acima de 3. Esses pontos que estão para baixo, eles têm baixa qualidade, baixo sinal ruído. Então, provavelmente não são reais. Eu deveria ter colocado barras de erro aqui para a gente saber se essas coisas estão próximas de 3 ou não. Mas, enfim, a maioria dos pontos estão acima de 3. Quer dizer que você tem a luz da sua galáxia por essa atenuação por poeira, se você quer saber quantas estrelas estão emitindo H-alfa, por exemplo, certo? Então,
se você quer saber a taxa de formação estelar, que foi a coisa anterior que eu falei, você tem que corrigir por poeira primeiro, para saber qual é a verdadeira taxa de formação estelar. Então, você precisa saber quanta poeira tem. Bom, e a outra coisa que a gente consegue descobrir com os espectros é quais os elementos químicos estão nessas nebulosas. Então, quais os elementos químicos foram formados ao longo de toda a vida da galáxia. Os principais para a gente são o oxigênio e nitrogênio, que são os mais abundantes e são os mais importantes para a química da nebulosa. Mas o que é importante ver aqui, isso aqui é uma tabela periódica, bom, num formato só crescente, não é periódico, mas o que ela está mostrando aqui são espectros. Então, essas linhas coloridas são as linhas espectrais dos diferentes elementos químicos. Então, a gente vê aqui que para o hidrogênio e para o hélio, essas linhas são muito diferentes das linhas do nitrogênio e do oxigênio. E cada elemento químico tem uma assinatura diferente. Então, isso daqui, o espectro, é uma impressão digital dos elementos químicos que existem num determinado astro. Okay? Então, se a gente aponta para uma galáxia, eu vou mostrar o espectro de outra maneira para vocês. Aqui está o espectro. Cada uma dessas linhas aqui que a gente consegue identificar vão nos dizer qual a abundância química, então quanto em massa em relação ao hidrogênio existem, de nitrogênio, oxigênio, etc. Isso porque esses outros elementos químicos, tipo oxigênio, nitrogênio, eles também estão ionizados e eles são excitados colisionalmente, então vem um elétron e leva um elétron livre do plasma e leva um elétron que está ligado ao oxigênio a um nível de energia superior e eles desexcitam radiativamente, então emitem um fóton. E a gente consegue ver esses fótons aqui. Okay? Uma coisa interessante é que uma dessas nebulosas que eu estou falando para vocês, de formação estelar, a densidade delas, apesar da gente vê-las muito bonitas e muito coloridas, a densidade delas é muito menor do que a menor densidade de vácuo que a gente consegue fazer em laboratório aqui na Terra. Muito, muito menor. Mas é por conta disso que a gente consegue ver algumas linhas do oxigênio aqui nesses espectros. Porque se não fosse isso, essas linhas não iam desexcitar radiativamente, iam desexcitar colisionalmente, colidindo com os elétrons, se tivesse maior densidade, colidindo com os elétrons ali do gás. Então, por sorte, que elas não são muito densas. Okay? Bom, então agora eu passo à terceira parte do meu seminário. Então, nas duas primeiras partes eu falei coisas bem gerais para vocês. Eu expliquei da macrofísica das galáxias e um pouco da microfísica das nebulosas de formação estelar em galáxias. Então, eu vou contar um pouco do meu trabalho dentro dessa área de como é que a gente relaciona a microfísica com a macrofísica. Então, eu vou primeiro focar num trabalho, esse que eu comecei falando para vocês, sobre o obscurecimento por poeira. Depois eu vou falar sobre alguns outros trabalhos mais rapidamente. Então, primeiro sobre poeira. Por que poeira é importante? Primeiro, o que é poeira quando eu falo de poeira? É poeira que nem essa que tem nas nossas casas, ou pelo menos na minha casa. A poeira que tem nas galáxias pode ser elementos químicos simples, só carbono solto, ou nitrogênio solto, mas podem ser compostos tipo silicatos, ou pode ser grafeno, por exemplo, podem ser gelos diferentes. Então, são diversos compostos, ou elementais, ou compostos que fazem um estrago na luz que a gente quer observar das galáxias, ok? Ups, passei errado. Mas o mais importante é que a quantidade de poeira que existe no universo é muito grande. Então, esse sigma aqui, não é sigma, esse ρ, quanta poeira existe no universo é só 10 a menos 5. Então, é 10 a menos 5 de um total de 1. Mas ela reprocessa metade, absorve e espalha metade da luz
de estrelas do universo. Então, apesar de ser pouquinho, é muito importante. Ok. E onde que a poeira está numa galáxia? Se vocês lembram daquela imagem de sombreiro, tinha aqui o disco da galáxia e ela ficava ali por todo o disco da galáxia. Então, se a gente olha para a Via Láctea, a gente vê a poeira em toda a Via Láctea. Só que o problema é que, bom, uma galáxia real é uma coisa assim, você tem um monte de poeira espalhada por toda a galáxia, um monte mais de poeira obscurecendo mais as regiões de formação estelar, e essa poeira não só absorve energia e reemite no infravermelho, em energia térmica no infravermelho, mas ela também espalha. Então você tem que levar em conta, para resolver isso daqui, uma equação integral diferencial muito, muito cabulosa, que na verdade você nem consegue resolver analiticamente. Então tem que fazer programas de Monte Carlo, de transferência radiativa com Monte Carlo, e é muito difícil porque é um problema muito degenerado, porque a poeira deixa o espectro mais vermelho, deixa a luz mais vermelha, mas outras coisas na galáxia também deixam a luz mais vermelha. Por exemplo, se as estrelas são mais velhas, a luz é mais vermelha. Se as estrelas são mais enriquecidas por elementos químicos, a luz vai ficar mais vermelha. Então, isso é um problema muito complexo, difícil e exige uma quantidade muito grande de dados experimentais. É por isso que a maioria dos astrofísicos se contenta com esse modelo que está muito errado, mas pelo menos é uma primeira aproximação de uma cortina de poeira na frente de toda a sua galáxia. Então, é como se a galáxia fosse sem poeira aqui, e daí você tem uma cortina efetiva de poeira na frente, e é isso que a gente mede. Okay? Esse é o modelo 0. E daí eu estava pensando no modelo 1.1. Ou no modelo 0, não, no modelo 0.1, na verdade. Que é assim. Se a gente corrige a galáxia toda por um valor só de atenuação por poeira, então a gente modela com um E menos tal, tá? Uma equação muito comum na física, né? Se a gente modela com um único valor de tal, qual a diferença dessa correção que a gente está fazendo para a correção que seria se a gente fizesse a correção ponto a ponto na galáxia? Então a gente corrige cada um dos diferentes componentes da galáxia pelo seu tal, soma isso e compara com a correção feita globalmente. Qual a diferença entre as duas coisas? E daí, se você fizer uma conta muito simples e fizer algumas hipóteses sobre como é a atenuação por poeira numa galáxia, a gente descobre que essa atenuação global aqui vai ser sempre menor do que a atenuação por ponto a ponto, que dá uma média geométrica, bom, uma média harmônica. Na verdade, é parecido com uma média harmônica, mas não é. Ok. Mas, é claro, isso era uma brincadeira analítica. Eu queria saber, na verdade, com dados reais, como é que essas coisas se comportavam. Então, eu peguei uma base de dados pública chamada MaNGA, que tem quase 5.000 galáxias observadas, com espectros ponto a ponto. Então, eu posso tirar o H-alfa e H-beta ponto a ponto e calcular esse tal. Então, esse tal é calculado a partir do H-alfa por H-beta. Então, aqui estão os meus dados, eu mostro para 3 galáxias aqui do MaNGA. Aqui tem um mapa de H-alfa por H-beta. Aqui, 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 para essas 3 galáxias que estão aqui. Onde está mais escuro, o H-alfa por H-beta é menor. Então, eu faço isso e para cada galáxia eu tenho a correção ponto a ponto, posso somar a luz total, corrigida ponto a ponto, e eu posso pegar a luz total do espectro total e ver qual que é a luz corrigida pela correção global. Tem eu peguei uma amostra de 150 galáxias que tinham bons dados dentre as 5.000, e eu peguei uma outra galáxia de arquivo do telescópio do ESO, VLT, NGC 628, e fiz a mesma coisa. A vantagem dessa galáxia é que ela tem uma resolução espacial muito melhor. Vocês conseguem ver que esses pontinhos aqui são muito menores. Então, aqui eu tenho espectros para regiões grandes da galáxia, porque foi assim que o levantamento de dados foi feito. Isso daqui é uma galáxia observada por uma pessoa que queria mais detalhes dessa galáxia, e os espectros são para regiões muito menores, ok? Então, a diferença é que aqui a gente, ainda assim, a cada ponto a gente tem o mesmo problema de que a correção é uma correção global para aquele pedação da galáxia.
Então, o que eu fiz aqui, daí, foi plotar a luminosidade corrigida ponto a ponto, dividida pelo número da luminosidade global. Então, se você tem 1, quer dizer que as duas coisas são iguais. Se você tem alguma coisa maior que 1, quer dizer que a luminosidade ponto a ponto é maior do que a global. Ok? Então, quer dizer que a global está ruim, está sempre ruim para baixo. E aqui no eixo X é a largura equivalente da galáxia. Então, são 156 pontos. Essa largura equivalente da galáxia está relacionada com a taxa de formação estelar da galáxia. E os pontos, esses 150 pontos, são esses pontinhos aqui redondos. Ok? Então, tá vendo que todos os pontos estão acima de 1. Parece que esses pontos aqui com menor W tem mais espalhamento. Então, tá, quão ruim é esse número depende das características ou propriedades físicas da galáxia. E esses outros quadradinhos aqui são aquela galáxia, essa daqui, em que eu tenho melhor resolução espacial. Então, quando eu tenho melhor resolução espacial, esse número é maior. É porque, como eu falei, essas galáxias do Manga, esses 150 pontos, cada espectro que eu tenho já compreende uma parte muito grande da galáxia. Então, quando eu vejo observações de melhor resolução espacial, esse problema fica mais evidente. Então, eu peguei essa galáxia do Muse aqui e fui degradando a resolução espacial dela, tá vendo? Degradando aqui, cada vez fica mais claro. Os dados ficam mais degradados, então aqui o laranja é parecido com o Muse, é parecido com o Manga, e o problema parece cada vez menor. Mas, claro, o problema é pelo menos isso daqui, pelo menos uns 15%. Não sei se vocês já ouviram falar essa tendência na astrofísica, a gente não ser muito preciso, falar se eu consigo medir alguma coisa por um fator de 2, tá bom. Tô vendo que aqui eu tô me preocupando com coisas do fator, não é mais fator de 2, é 10, 20%. Então, a astrofísica está passando desse negócio de fator de 2 para medidas mais finas. Não tão finas quanto as físicas experimentais mais precisas, mas a gente está caminhando nessa direção. Okay? Trouxe uma curiosidade sobre a poeira. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre essa estrela Betelgeuse. Se vocês conseguem identificar as Três Marias no céu, aqui no hemisfério sul, Betelgeuse é uma estrelinha vermelha que está um pouco abaixo das Três Marias. No fim do ano passado, ela ficou muito menos brilhante. Você conseguia detectar olho nu. Se você estivesse olhando para Betelgeuse durante o ano de 2019, você ia conseguir detectar ali em novembro que ela deu uma apagada. Okay? E daí foi um monte de... muitas pessoas estavam se perguntando, será que essa estrela, que é uma super gigante vermelha, que está para explodir em supernova, será que isso é evidência que ela aconteceu alguma coisa, ela vai explodir em supernova? Vai acontecer alguma coisa? E parece que a explicação mais provável, eu li os papers recentes que saíram no mês passado, parece que a explicação mais provável é poeira. Não tem nada a ver muito com a estrela aqui. Tem provavelmente um outflow, um jato de matéria que saiu da estrela, se formou poeira na frente, dá para ver nessa imagem aqui, essa é uma imagem de janeiro, essa é uma de dezembro, essa parte está mais apagadinha, e é simplesmente poeira que não deixava a gente ver a estrela tão bem quanto a gente via. E isso dá para ver olho nu. Então, às vezes a gente esquece que a poeira é bem importante para a gente interpretar nossos dados. Se vocês quiserem fazer poeira, atenuação por poeira na sua cozinha, é bem fácil. Peguem uma caixa transparente, botem água e daí iluminem com um abajur qualquer, assim. E botem umas gotinhas de leite. Vocês vão ver que a água vai ficar azul, porque o leite é como se fosse a poeira, vai espalhar mais a luz azul. E o que você vai ver saindo do outro lado é um negócio meio laranja, porque ela vai deixar passar, principalmente a parte laranja. Então, isso daqui é um modelo de atenuação por poeira. Se vocês quiserem, também é um modelo de espalhamento Rayleigh da atmosfera. Bom, um experimentozinho simples para vocês fazerem durante a pandemia. Ok, então,
Falei para vocês da macrofísica das galáxias, da microfísica das nebulosas de galáxias, um estudo que eu fiz sobre obscurecimento de poeira nas galáxias. Então isso é importante porque se você não corrige direito pela poeira, você vai tirar informações, você vai ter inferências sobre a formação de estrelas no universo errôneas. E agora eu vou contar para vocês muito rapidamente sobre vários outros trabalhos que eu fiz relacionados a recenseamento de galáxias ou censo de galáxias, ok? Então, eu gosto desse cartoon que diz que galáxias, bom, não é o cartoon que diz isso, mas o cartoon relaciona galáxias a elefantes. Galáxias como os elefantes têm boa memória. Então, no espectro de uma galáxia, você tem essas coisinhas que estão para cima, que são as linhas de emissão que vêm dessas nebulosas de formação estelar. Mas uma coisa muito importante também é que você vê essa outra coisa aqui, esse contínuo aqui, que é parecido com uma distribuição de Planck, distribuição de corpo negro, com umas coisinhas para baixo. Isso é devido às estrelas. Então, se você tem um espectro de uma galáxia, você tem não só informação sobre as linhas de emissão e das nebulosas, mas também sobre o gás. E essas duas informações complementares são muito importantes para estudar a história das galáxias. Não falei para vocês muito das nebulosas, mas a base do meu trabalho é relacionar tanto o gás quanto as estrelas. Muito pouca gente na astrofísica faz isso. Em geral, elas se concentram numa coisa ou noutra, apesar de estar tudo na mesma observação. Esse negócio de entender o contínuo aqui das estrelas começou com Cecilia Payne. Cecilia Payne foi uma astrofísica, uma inglesa que se mudou para os Estados Unidos, porque na Inglaterra, quando ela estudou lá em 1900 e pouco, as mulheres não podiam fazer universidade, então ela se mudou para os Estados Unidos. E a tese de doutorado dela, ela faz algumas contas teóricas e ela conclui que no Sol, o principal componente do Sol é hidrogênio e hélio, os principais componentes do Sol. Enquanto as pessoas achavam que eram principalmente de ferro, porque as linhas de absorção que você vê são principalmente de ferro. Mas é claro, o que você vê não necessariamente é o que você vê de linha de absorção, não é necessariamente o que tem no interior da estrela. Então ela fez essa tese, uma tese muito elogiada, mas ela teve que colocar uma nota de rodapé dizendo que o professor Russell, que era um professor muito importante na época, não achava que aquilo estava correto e que provavelmente ela não estava correta. Okay? 2 anos depois, esse professor Russell, que é o mesmo Russell de um diagrama muito famoso da astronomia estelar, o diagrama HR, ele publicou um paper dizendo que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Bom, mas é só para dizer para vocês que por trás de a gente entender isso daqui, tem muita física por trás. E, então, esse trabalho de relacionar o gás de uma galáxia com o conteúdo das estrelas começou no meu doutorado com esse grupo chamado SEAGULL. Okay? Então, aqui tem várias pessoas do nosso grupo. E para analisar a parte de estrelas, a gente usa um código de síntese espectral. É um dos vários códigos que existem aí no momento, mas ele foi um dos primeiros a serem feitos. O que ele faz? Ele pega uma galáxia e ele tenta modelar a parte das estrelas com uma soma de diferentes componentes estelares. Então, se você tem estrelas de diferentes idades e composições químicas, o que ele tira é quanto tem de cada um, e quanto tem de cada um, na verdade, é a história de formação de estrelas e de enriquecimento químico dessa galáxia. E a gente aplicou isso a um banco de dados. Então, quando eu comecei meu doutorado, a astronomia estava passando por uma revolução de grandes bancos de dados. Um dos grandes bancos de dados era esse SDSS. Então, antigamente se fazia astronomia assim, você tinha uma ideia, queria observar, tinha que aplicar com o telescópio, falar, eu quero observar esse e esse objeto. Se você tinha 10 objetos, estava ótimo, se tinha 100, dava pulos de alegria. Agora, o SDSS, ele observou 1 milhão de espectros, 300 milhões de imagens e tornou tudo isso público.
Então, era uma quantidade de dados imenso, e também a gente tinha que saber lidar com esse tipo de dados, não mais artesanalmente, mas programando e fazendo coisas mais automáticas, né? E daí, com esses tipos de dados, a gente passou a ter, em vez de diagramas assim. Então, isso aqui é um diagrama de razões de linhas de emissão, então diz o que está ionizando as nebulosas numa galáxia, para um diagrama assim, tá vendo como ele está muito mais preenchido. Mas o problema é quando você tem muitos dados, bom, a grande vantagem é que você tem muita estatística, mas quando você tem muitos dados, você tem que começar a pensar nos detalhes dos seus dados, se você consegue aplicar as mesmas coisas que você sabia antes para o que você sabe depois. Então, as pessoas pegaram esse diagrama que existia aqui e passaram a falar, bom, essa daqui era a posição das nebulosas de formação estelar, quer dizer que aqui estão as galáxias de formação estelar. Ok. Aqui tinham núcleos ativos de galáxias, que são buracos negros supermassivos que ionizam um disco de acréscimo ao redor deles. Então, aqui também deve ser. Mas, na verdade, a gente mostrou que alguns desses núcleos ativos não eram núcleos ativos de verdade, eles não tinham núcleo ativo. Eles eram simplesmente galáxias aposentadas, porque as estrelas velhas, as anãs brancas, por exemplo, elas podem ter radiação suficiente e fótons duros o suficiente para você achar para fazer com que os espectros caiam nessa região do diagrama. E daí, até hoje, a gente faz muitos estudos sobre isso e tenta chamar a atenção da comunidade para isso, mas ainda assim tem muita gente ainda que não lembra do papel dessas galáxias aposentadas. Se você esquece o papel dessas galáxias aposentadas, que são muitas no universo, você acaba tendo um senso do universo, quantas galáxias existem de cada tipo, muito, muito enviesado. Okay? Então, aqui é um dos artigos que a gente publicou isso, Stasinski é 2005, e esse plot mostra isso, mas eu não vou explicar em detalhes esse plot, ok? Ok, então teve esse grande banco de dados, o SDSS, ele dava pra gente um espectro por galáxia. Agora começaram a surgir novos levantamentos de dados que nos dão 1000 espectros até para uma galáxia. Então, espectros ponto a ponto, que me permitiram fazer aquele estudo da poeira ponto a ponto. Eu trabalhei no time de um deles, que se chama Califa, um outro que saiu mais recentemente é o Manga. Aqui tem uma placa que eles colocam no telescópio, e essas coisinhas aqui são fibras ópticas para marcar a posição de cada uma dessas galáxias no telescópio. E nós fizemos alguns estudos com Manga, aquele meu da poeira foi com Manga. Aqui está o time que trabalhou nisso, o meu aluno de mestrado, Thomas, que agora está em São Paulo, a Kátia, minha aluna de mestrado agora, várias pessoas que eram meus postdocs, aqui o André foi meu postdoc, agora ele foi contratado na UFSC, o Daniel, que agora é meu colega na UFSC, e duas outras pessoas, o Ariel e o Guilherme, que também estão fazendo postdoc agora em outros lugares. Eu gosto de mostrar essas fotos dos meus colaboradores, porque a ciência hoje em dia, pelo menos a astrofísica, é muito difícil você fazer uma coisa sozinha, porque como são muitos dados, como tem muitos detalhes, é difícil você tomar conta de todos os detalhes ao mesmo tempo. Então, você precisa colaborar com outras pessoas e ter ideias diferentes com outras pessoas, né? Okay. Então, uma das coisas que a gente investigou com esses dados do Manga foi o papel do gás difuso. Eu falei muito para vocês dessas regiões H2, mas existe um gás mais tênue entre as regiões H2, entre as nebulosas de formação estelar de uma galáxia, que pode ser muito importante, e a maioria das pessoas ignora esse gás difuso. Se você ignora esse gás difuso, você acaba pensando que enriquecimento químico é um, quando deveria ser outro. Então, no trabalho que eu fiz no ano passado, isso daqui é uma relação que as pessoas usam muito para estudar, para modelar a evolução química de uma galáxia. Ela é uma relação de 3 parâmetros. Taxa de formação estelar no eixo X, a abundância química, quanto oxigênio tem no eixo Y, e cada uma dessas linhas é uma linha mediana
de massa, ok? Então, a massa da galáxia. Aqui tem, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo só essas linhas, mas por trás dessas linhas tem 100 mil pontos, ok? Porque cada uma dessas linhas é uma linha mediana, para 10 mil pontos cada uma. Então, estão vendo aqui que essas linhas parecem meio planas aqui, e depois elas ficam meio curvas aqui. Então, elas têm uma anticorrelação e depois nenhuma correlação. Se você remove o dig, que afeta principalmente o O sobre H, quanto oxigênio tem, você acaba vendo que aquelas coisas que eram planas, na verdade, tinham correlação. Então, se você esquece o dig, você acaba cometendo erros aqui. Isso daqui, se você corrige também a taxa de formação estelar. Então, tem alguns detalhes que, às vezes, a gente acaba simplificando o problema, mas acaba esquecendo que existem outros componentes importantes na galáxia. Então, eu acho que existem pequenos detalhes nas galáxias que as pessoas acham que não têm muita importância, mas eu tento resgatar porque eles são importantes na realidade. Okay. E aí, aqui alguns outros trabalhos que não vai dar tempo de eu falar, mas só para citar o código Bayesiano para medir abundâncias que eu fiz. Eu colaboro com o pessoal da Polônia sobre radiogaláxias, então vocês talvez tenham ouvido falar dessa foto do EHT, do Event Horizon Telescope, que foi a primeira foto direta de um disco de acréscimo no buraco negro. Isso daqui é um jato de rádio que sai desse buraco negro que foi fotografado pelo EHT. E com esse pessoal aqui, que são radioastrônomos, a Dorota e Marek, eu estou estudando a relação entre a galáxia e o seu jato de rádio. Ok. Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre a ciência. Agora eu vou falar sobre mais algumas coisinhas, bem rapidinho. Uma das coisas é sobre quem que é o grupo de astrofísica da UFSC e algumas atividades que a gente faz de divulgação científica. Nós somos hoje 8 professores. Quando eu fui contratada, eu era a 5ª professora. Se vocês quiserem visitar o site, nosso site, astro.ufsc.br, nós temos um observatório astronômico que durante tempos normais está aberto para o público toda semana, mas hoje em dia, como a gente não pode mais, o pessoal do observatório está fazendo divulgação no YouTube, então entrem no canal lá para ver os vídeos que eles estão fazendo. Eu fui coordenadora, e agora quem é coordenadora é o professor Roberto Saito, desse Clube dos Telescópios, que ensina crianças a montar telescópios com materiais bem simples e baratos. É bem legal. Um site do que eu participo é o TWIMP, The Universe in My Pocket, que a gente faz livrinhos, então são astrofísicos ou estudantes de doutorado de astrofísica que escrevem livrinhos principalmente para crianças, mas serve para várias pessoas. Se você quer saber um pouco mais de astronomia, são livrinhos feitos por astrônomos, mas uma linguagem simples, e são traduzidos para 11 línguas, por enquanto. Então, eu faço algumas das versões em português. Tem a professora Marina Trevisan, que também faz versões para português. Ok, finalmente eu queria falar um pouquinho sobre prêmios que incentivam pessoas que não estão excluídas da ciência ou que estão em minoria na ciência, né? Então, como o professor Ricardo falou, eu fui 2ª ganhadora do Prêmio Carolina Nemes, e eu queria agradecer a Fanny Berron, que ela foi muito legal quando eu mandei e-mail para ela para saber como que era a apresentação na SBF, eu estava um pouco nervosa, ela foi muito generosa comigo. A Karin também sempre foi muito generosa comigo. Queria dar um destaque para a Viviane Morcelli, que foi destaque no mesmo ano que eu, do Prêmio Carolina Nemes. Mas a gente tem muito para trabalhar, tem um problema também das minorias, que no Brasil não são minorias, dos negros e pardos. Então, a gente tem que pensar muito, discutir muito, pelo menos a gente tem que começar a discussão, ok? E uma coisa que eu acho importante é que a gente tem que procurar mentores ou mentoras e colaboradores que a gente gosta de trabalhar. Então, aqui estão algumas que foram muito importantes para mim. Professora Débora, da UFSC, tem um canal no YouTube Mulheres na Ciência, vejam lá. Grazinha Stasinska, que foi minha orientadora no
no doutorado, mas desde que ela era minha orientadora, ela sempre me considerou mais uma colaboradora do que uma estudante. A Dorota, que é uma minha colaboradora na Polônia, a Leslie Torrance, que foi minha mentora da biologia, foi minha mentora quando eu fiz um sabático em St. Andrews no ano passado. Então, eu acho muito importante esse programa de mentoras. Podem ser mais formais ou mais informais. Para as meninas que querem participar de um programa desses, tem esse site aqui, ó, Supernova Foundation, que conecta mentoras como se fala isso em português? Mentees and mentors, ok? Pessoas que querem receber mentoramento na física. Então, se vocês têm interesse nisso, deem uma olhada. Ainda não é fim da apresentação, eu tenho mais uma coisa divertida para falar para vocês, mas eu acho importante falar para vocês disso daqui. Quero agradecer às agências de fomento, a PESC e CNPq, mas eu quero também deixar claro que eu acho super importante o papel da SPF e da SBPC, das quais eu sou sócia. Nesse momento em que a ciência brasileira está sendo muito atacada, eles têm tido um papel fundamental. Então, deem apoio, se associem, é muito importante, ok? Ok, então, eu queria acabar com uma coisa divertida. Diversão com transformadas de Fourier, se é que vocês acham que isso é divertido. Eu acho que para um físico pode ser sempre divertido transformadas de Fourier. Então, a minha ideia é a seguinte. Aqui eu tenho várias fotos da nossa galáxia, a Via Láctea, em diferentes comprimentos de onda. Então, tirado em diferentes frequências do espectro eletromagnético. Aqui está no óptico, tá vendo que tem um monte de poeira na frente, a gente quase não consegue ver nada. No infravermelho próximo, no infravermelho distante, e aqui no submilimétrico, que é parecido com micro-ondas, perto dos micro-ondas. Tá vendo como a nossa visão é muito diferente de um comprimento de onda para o outro. E aí eu fiz uma relação com música. Então, se vocês forem nesse site, abrirem esse site aqui, deixa eu abrir esse site para vocês, vocês podem começar a votar. Vamos ver quantas pessoas resistiram até o final. Se vocês forem nesse site aqui, vocês podem votar que música misteriosa é essa. Eu peguei uma música que é uma trilha sonora de um filme muito conhecido. Passei por uma trilha sonora de Fourier e filtrei as frequências. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como que a música é reconstituída em frequências baixas, depois frequências altas, depois frequências médias. Okay? Quero ver se vocês conseguem reconhecer essa música. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo com a galáxia. A gente está vendo a galáxia em uma faixa espectral, ou em outra faixa espectral, ou em outra faixa espectral. Só quando a gente coloca tudo isso junto é que a gente consegue ter uma visão global da galáxia. Então, vou tocar se isso funcionar, vou tocar para vocês nas frequências baixas. Se alguém conseguiu reconhecer, tem um ouvido muito apurado. Agora eu vou tocar para vocês frequências altas. E agora frequências médias. Esse provavelmente é um pouco mais fácil de reconhecer. Vamos ver como é que está os nossos votos. Ahá! Esperar mais um pouquinho, temos 12 votos já, 13. Olha, tem um grande vencedor. Vou dar mais 3 segundos para vocês votarem, daí vou parar. 1, 2, 3.
Muita gente conseguiu. E bom, ninguém achou que era carruagem de fogo. Vocês são muito bons. Muito bem. Ok. Então aqui tem a música original, se vocês quiserem ouvir. Orquestra de filme de Lisboa. E, por fim, para finalizar, só uma coisa que eu mostrei na minha apresentação da SPF, eu achei que ficou legal. Eu peguei espectros das minhas galáxias do SDSS, e daí fiz o inverso aqui. Eu transformei o espectro dessas galáxias em espectro sonoro e fiz uma música de galáxias. Aqui eu mostro para vocês uma coleção dessas galáxias com seus espectromúsicas. Então era isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui pronta para responder. Obrigado, Natália. Obrigada. Então, para a parte de perguntas, a gente pode usar, ou vocês podem usar o chat, simplesmente usar aquele recurso de levantar a mão, e aí, à medida que vocês forem levantando a mão, eu consigo identificar aqui e posso liberar a pergunta. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas para a Natália. Bom, deixa eu começar, então, enquanto o pessoal se decide. Eu não entendi muito bem como você faz aquele ajuste dos taus. Aquilo do seu modelo, aquilo é baseado só em observações ou é uma combinação de observações e uma simulação que você faz de um certo modelo? Então, os taus, eles vêm basicamente da observação de H-alfa por H-beta. Tem uma hipótese por trás, eu tenho que fazer uma hipótese de qual que é a lei de atenuação da galáxia, mas ele é basicamente H-alfa por H-beta transformado por essa lei de atenuação. Mas esses resultados você obtém fazendo a medida com a poeira, né? Então, esses resultados eu obtenho fazendo as medidas com esse mapa aqui, por exemplo. Tá? Então, isso daqui é o mapa de H-alfa por H-beta. Eu tenho um mapa de H-alfa, eu tenho um mapa de H-beta, eu tenho um mapa de H-alfa. Vou corrigir o mapa de H-alfa usando o tal que eu calculei a partir de H-alfa por H-beta. Então, é basicamente dado experimental que eu estou processando. Tá? Bom dado observacional. Apareceu uma pergunta aqui no chat da Marcela Gomes. Se você poderia falar um pouco sobre o recenseamento de galáxias, o que é e o que você acha mais interessante? Bom, quando a gente fala de censo de galáxias, a gente pensa, quando a gente olha para galáxias, as galáxias todas que eu mostrei para vocês são galáxias muito próximas, ok? Então, se a gente vê as galáxias que são muito próximas, significa que a gente vê o universo como ele é hoje em dia. Se a gente olha para galáxias que estão mais distantes, porque a luz demora um tempo para chegar até nós, a gente vê as galáxias como elas eram muito no passado, então mais perto do início do universo. Então, se você olha para galáxias mais longe, galáxias mais próximas e compara que tipo de galáxias existiam antes com as galáxias que existem hoje, a gente consegue saber como é que as galáxias mudaram e como é que o universo mudou ao longo do tempo.
Então, nesse sentido, é importante você fazer um censo de galáxias. Se as galáxias têm esse núcleo ativo, então, o papel do buraco negro dentro de uma galáxia pode ser muito importante, apesar dele ser muito pequeno, ele pode ser muito importante. O papel da formação de estrelas pode ser muito importante. O papel de quando as galáxias param de formar estrelas também é muito importante. Então, esse é o censo de galáxias. Quando eu falo de recenseamento, é porque às vezes as pessoas confundem uma galáxia, um tipo de galáxia com a outra. Então, você tem que refazer o censo para ver se a visão que você tinha era correta. Num caso aqui do universo local, que as pessoas confundiam algumas galáxias que elas achavam que tinham um núcleo ativo, então um buraco negro supermassivo em atividade, com galáxias aposentadas. Então, é nesse sentido que eu acho interessante. E a próxima pergunta da Marcela, mas eu acho que não é a Marcela Gomes, é exatamente o que você acabou de falar sobre quais os parâmetros que você considera para uma galáxia aposentada. A não formação de estrelas? Isso, exatamente. São as galáxias que pararam de formar estrelas. É que antigamente, alguns grupos chamam essas galáxias de galáxias passivas. Existe um rico e vasto vocabulário que às vezes não é muito óbvio em astrofísica, mas a gente resolveu chamar de aposentadas para diferenciar do que as pessoas chamavam de passivas, significa que elas só evoluem sem formar nenhuma estrela, então as estrelas só estão envelhecendo, que já existem lá, vão morrer e acabou. Então a gente resolveu chamar de um nome diferente para as pessoas levarem essas galáxias mais em consideração. Mais perguntas, gente? Vocês podem usar tanto o levantar a mão quanto o chat. Não? Bom, então, como não temos mais perguntas, então acho que a gente pode encerrar. Queria novamente agradecer... peraí, apareceu. Desculpa. A Amanda. A Amanda pergunta, gostaria de saber sobre a evolução das galáxias com relação à captura de galáxias anãs. Boa pergunta. A gente acha que a maioria das galáxias elas se formaram pequenas e depois elas foram crescendo, capturando outras galáxias. Então, às vezes, duas galáxias de tamanhos parecidos se juntando e, às vezes, como a Amanda falou, uma galáxia grande capturando galáxias anãs. Então, a gente tem evidências de, na nossa galáxia, por exemplo, tem um stream chamado stream de Sagitários, que a gente acha que é uma evidência de uma captura de uma galáxia anã pela nossa galáxia. Então, isso é uma coisa muito frequente, mas ainda está em debate quanta fusão de galáxias existe, quanta captura existe, mas existe bastante. A gente ainda está vendo os números e isso varia também de quando você... se você está olhando para um universo mais próximo, mais velho, né, ou mais distante, o universo mais jovem. Mais alguma questão, por favor? Sim, a Amanda novamente. Não. Assim, ela complementou a pergunta. Também gostaria de saber na influência, complementando a pergunta que ela tinha feito, também gostaria de saber da influência da matéria escura nesse processo. Influência nesse processo? Talvez... Na pergunta anterior. Sim. Talvez, então... Talvez o que ela esteja falando seja um problema das galáxias satélites, talvez seja isso. Porque quando você... Amanda, se você quiser, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta diretamente. Oi, Amanda. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Sim, primeiro agradecer aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu sou aluna estudante, sou professora estudando um curso de extensão pelo IAG da USP e está sendo, assim, muito bom para mim estar participando com vocês. A minha dúvida no caso da matéria escura é no que ela influencia nas galáxias com relação à expansão no universo, né? Da expansão do universo e ao mesmo tempo que ele retrai, no caso. Eu gostaria que você pudesse dar uma explicada sobre isso.
O que influencia nas galáxias, na formação e na evolução da galáxia? A matéria escura. A matéria escura influencia aqui, que a gente acha assim, ó, que onde você tem maior concentração de matéria escura é o que a gente chama de halo de matéria escura, ok? Então, isso daqui são simulações computacionais. Então, a gente acha que onde você tem maior concentração de matéria escura é para onde o gás, então, para onde o hidrogênio e o hélio vão fluir, e eles vão se concentrar nesses halos de matéria escura. Então, a matéria escura vai influenciar em como que o gás é atraído para formar galáxias. E daí, uma vez que o gás é atraído para esse halo de matéria escura, daí ele vai se condensar e vai formar estrelas e etc. Então, é principalmente nesse sentido. Também, quando você tem matéria escura e conexões entre esses halos, é possível que o gás que está fora das galáxias, que existe gás fora das galáxias, ele percorra esses halos, daí acabe chovendo nas galáxias, e daí pode influenciar, tipo, se tem mais gás, pode formar mais estrelas, se vem gás de fora, pode diluir os componentes químicos, porque você tem mais hidrogênio agora entrando num gás interestelar da galáxia. Então, nesse sentido, ele pode influenciar na formação de galáxias e, durante a vida da galáxia, levando gás para ela do meio intergaláctico. Acho que são os dois principais pontos. Não sei se isso resolve tua dúvida. Sim, com certeza. Quanto mais como professora de química ajuda bastante para explicar para os alunos, né, da onde surgiram, né, os elementos químicos, né? Porque isso ninguém explica. Isso é bem enriquecedor também para o conhecimento. Obrigada, viu? Obrigada, Amanda. Temos mais uma pergunta da Marcela Gomes. Marcela, se você quiser, pode abrir o microfone e falar, ou eu leio aqui a pergunta. Então, eu vou ler a sua pergunta. A pergunta é: com o espectro conseguimos informações do obscurecimento que existe. Por que esse obscurecimento é importante? Obrigada, Marcela. É importante por dois motivos principais. Um, porque a gente quer saber o que está obscurecendo, e outro, porque a gente quer saber o que ele está obscurecendo. Então, se você acha que, vamos dizer, você olha para uma galáxia e não corrige pelo obscurecimento por poeira, você está cometendo dois erros aí. Um, está achando que as estrelas são mais vermelhas do que realmente são. E estrelas vermelhas são de menor massa, mais velhas, então você está perdendo as estrelas jovens mais azuis. Então, uma das coisas que você está errando é qual tipo de coisa que está atrás da poeira. A segunda coisa que você está errando é quanta coisa tem atrás da poeira, porque a poeira vai pegar aquela luz, vai absorver e não vai emitir no óptico de novo, vai emitir no infravermelho. Se a gente não observa no infravermelho, a gente não sabe quanta luz saiu. Então, você acha que tem duas estrelas atrás, quando na verdade tem 20. Porque tem um monte de poeira na frente, sabe? É que nem você dirigir na neblina e achar que essa estrada está livre. É simplesmente porque tem um monte de neblina, mas tem um monte de carro na sua frente. Okay? Então, ela é importante, primeiro, porque a gente quer ver o que está por trás dela. Segundo, ela é importante porque ela se forma a partir dos elementos químicos que as estrelas formaram. Então, ela também é produto da formação de estrelas, e essa poeira também que forma nos sistemas estelares e planetários que formam os planetas. Então, se a gente souber um pouco mais sobre qual é a composição dessa poeira, como que ela se comporta, a gente entende um pouco mais sobre a evolução química de uma galáxia e a formação de exoplanetas, por exemplo, de planetas em outros sistemas estelares. Ok. Mais alguma questão? Da Gabriela Carvalho. No contexto da pergunta da Marcela, o tipo de galáxia, a inclinação dela em relação a gente vai dificultar ou facilitar a análise? Perfeita pergunta, sim. Quanto mais inclinada... Então, se for uma galáxia de disco, principalmente essas galáxias que eu estava lidando eram principalmente de disco, que é onde você tem essas nebulosas de formação estelar. Se você olha ela de frente, assim, é bem mais fácil de lidar do que se ela está de lado, como a galáxia do Sombreiro. Porque quando ela está de lado, você tem uma coluna muito enorme de poeira, então, às vezes, você não consegue dizer nada sobre
o que tem atrás. Quando ela está menos inclinada, é muito mais fácil. E dependendo do tipo de galáxia também, se ela tem um disco maior ou menor em relação ao bojo, que é uma coisa elíptica que tem no centro das galáxias de disco, galáxias espirais, também pode ser mais difícil ou menos difícil, dependendo do tamanho desse bojo e de quanto gás difuso existe, e etc. Então, sim, tem que tomar cuidado. Pode ser que, como eu mostrei, é provável que essa correção seja diferente para galáxias de diferentes tipos, né? Com menor formação estelar, então, bojo maior, disco menor, provavelmente a correção é maior e é mais difícil de ver. Ok. Mais alguma questão, gente? Gabriela, agradeceu a sua resposta. Obrigada. Peraí, apareceu alguma coisa aqui que eu acho. Deixa eu só olhar aqui, eu acho que eu perdi alguma coisa. Não. Sim. Novamente da Marcela. Opa, peraí. Qual foi a maior dificuldade durante a degradação da galáxia Muse que você mostrou? Dificuldade é que esse negócio no computador é um negócio... eu nem me lembro mais quanto... Esse arquivinho aqui dessa galáxia tem bem uns 200 gigabytes, então se você quiser carregar tudo na memória, é um Deus nos acuda. Então eu tive que cortar em diferentes pedaços para conseguir lidar com esse arquivo. Mas acho que o principal problema foi o tecnológico nesse caso. Todos esses dados, eles são públicos ou você tem que fazer parte da colaboração para poder ter acesso? Então, essas grandes colaborações aqui, tipo Manga, em geral, os dados são privados durante um certo tempo, então tem um período de embargo, que só o pessoal do time consegue acessar, mas depois de um tempo ele se torna público. Então, no Manga, eles têm data releases públicos a cada 1 ou 2 anos. E o MUSE é um dado de telescópio. Então, vários dados de telescópio, eles ficam públicos depois de 1 ano. Então, você faz sua observação e daí você tem 1 ano de exclusividade dos dados. Então, todos esses que eu usei aqui são públicos. Eu fazia parte de uma colaboração chamada Califa, que era parecido com Manga, que eu tinha acesso aos dados antes. Mas, hoje em dia, dependendo do que você quer fazer, você não precisa fazer parte da colaboração. Você pode simplesmente lidar com os dados públicos. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? Acho que não. Então, acho que podemos encerrar. Queria agradecer de novo a Natália por ter aceitado o convite, parabenizá-la novamente pelo prêmio Carolina Nemes. E então, lembrando que na semana que vem tem outro colóquio, agora da série de sistemas fortemente correlacionados. Lembrando que essa série ele é de manhã, né? Ele não é à tarde. Mas daqui 2 semanas a gente volta com o colóquio também no período da tarde. Então, obrigado a todos e até a próxima.